Boa noite. Boa noite. Você gritou mais alto ontem quando o Vini Júnior fez gol, viu? Eu tenho certeza absoluta disso. Você gritou mais alto, tá? Eu não vou denunciar que eu vi seus stories, entendeu? Mas tudo bem. A paz do Senhor. Vocês estão bem, gente? Que lugar bonito, viu? Eu vim... Obrigado. Eu recebi uma vitória hoje, gente, quando eu cheguei nesse culto. Ó, eu consegui ver o Edinho e a Jaqueline. E ver o Osh e a Renata no mesmo culto, gente. É uma glória, irmão. É, irmão, é vitória. Entendeu? Eu sabia que o céu ia me dar presente hoje, mas não sabia que era tantos esses, irmão. Você trouxe Bíblia? Você vai usar ela hoje um pouquinho mais. Pegue sua Bíblia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 8, versículo 34. Eu vim de Betim para cá, estava falando com o pastor Christian. A minha trajetória aqui com a IBAD, que são 13 ou 14 anos, de como passou tão rápido e tanta coisa aconteceu. Eu fico feliz por Deus estar dando esse crescimento poderoso. A igreja que continue dando cada vez mais. Eu estava lembrando que eu vi a Lívia bebê praticamente. Hoje já tem o Léo. As meninas do Oste era miudinha, como diz o mineiro, né? Deve estar, uma já está maior do que eu, a outra está quase chegando no meu tamanho. Aí chegou o Pedro, irmão. O Pedro, que era desse tamanhozinho assim, está desse tamanho já daqui a pouco quase me passando. E é bom poder ver que depois de 13 anos, Deus ainda me dá a oportunidade de estar com vocês. Sou grato a Deus pela vida do pastor Ricardo, pastora Miriam, de todos vocês que têm carinho pela minha casa. Vamos ler? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 8, versículo 34. Está escrito dessa forma. E Jonatas, qual que é o nome? Não, gente, não diminui não, vamos lá. Hoje é culto pentecostal, viu? Qual é o nome dele? Isso. Teve um filho. O que ele teve? Teve o quê? E o seu nome foi Meribe-Baal. Qual que é o nome dele? Quem é esse Jonatas? É o filho de Saul. Ele tem um filho. Qual é o nome do seu filho? Meribe-Baal. Pegue sua Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 4. Versículo 4. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 4. Versículo 4. Podemos ler? Podemos? E Jonatas, filho de Saul. Jonatas, filho de quem? Tinha um filho. Ele tinha um quê? Aleijado dos pés. O que ele é? Era da idade de 5 anos. Quantos anos ele tem? Quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu. Ele o quê? Ficou coxo, e seu nome é Mefibosete. Qual que é o seu nome agora? Fique com a Bíblia do jeito que você está aberto. Olha aqui para mim, me dá sua atenção. Nós vamos falar de restauração. A primeira coisa que você precisa entender é que esse menino nasceu não que o nome que ele carrega. O nome que ele nasceu e foi dado de batismo para o seu pai foi Meribe-Baal. E um dos significados do nome Meribe-Baal significa aquele que contende com Baal.
Quando você pega o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 4, está dizendo que ele tem um filho, agora está dizendo que a condição mudou. Ele é aleijado dos pés, ou ele é coxo. Todo esse acontecimento se dá porque a notícia que seu avô e seu pai morreram no campo faz com que a pessoa que deveria cuidar dele se apressa em fugir e deixa ele cair. A partir daquele acidente, toda a vida dele é transformada. O texto é bem explícito em dizer que ele tem 5 anos. Olhe para mim, por favor. Talvez o que eu vou falar aqui não é nada inédito, mas tem alguns pontos que você pode não ter percebido. Primeiro, que o menino que ela está carregando, ele tem descendência real e faz parte de um reino. Ele faz parte do quê? Não, se você não falar, eu vou descer aí, hein? Ele faz parte do quê? Então, meu amigo pastor Christian, ela não está carregando uma criança normal. Ela está carregando alguém que tem descendência real, que faz parte do reino. De uma forma interpretativa, nós podemos dizer que a ama carrega algo que o reino colocou no colo dela. Você concorda ou não? Eu estou falando para você de uma criança que tem 5 anos de idade. Quantos anos tem? Vamos ser sinceros, eu não sei se você tem filho nessa fase. A minha mineirinha fez 4, vai fazer 5 anos que vem. E uma criança que tem 5 anos de idade, ela anda. Sim ou não? Primeira pergunta que eu preciso te fazer, e não é difícil de entender, é por que essa ama não foi simplesmente segurando na mão do menino e andando rápido? Por que ela não fez isso, pastor? É porque é normal, natural, que o passo de uma criança não é o passo de um adulto. O passo de toda criança, ele é mais devagar. Ele é o quê? Ele é o quê? Exemplo. Você sabe que quando você está com pressa, e quem tem filho nessa idade aqui, levante a mão. Quem tem filho nessa idade? O que você tem que fazer para acelerar? Você vai puxando a criança. Sim ou não? O único problema dessa ama é que ela não respeitou o tempo e o passo do menino. Colocou o menino no colo para viver o tempo e o passo dela. Você pegou isso no seu espírito? O problema não é você andar, é com quem você está andando. Evangelho não se constitui de velocidade, mas de constância. É muito melhor você dar um passo todos os dias do que você acelerar muito e cair. Ela coloca o menino no colo. A partir agora desse momento, Jaqueline, o menino não está andando mais na passada dele, está andando na passada dela. E tem gente que está se afastando da fé, é porque deveria estar andando com gente que caminha no passo dele. Ele resolveu fazer da vida a caminhada do outro, e a caminhada do outro não combinou com o passo que ele anda. Como a caminhada do outro não combinou com o passo que ele anda, agora ele caiu. Só que aqui no texto, o problema não é ter ele caído, é quem deixou ele cair. A vida de Mefibosete não é resultado do que ele procurou, é resultado de um acidente. É resultado de um quê? Esse acidente levou uma queda, levou o quê? A partir daquele momento, Washington, ninguém mais conhece ele pelo nome que ele tem, pela identidade que ele tem. Todo mundo conhece ele pelo resultado da queda. Pelo resultado do quê? Eu preciso que você olhe para alguém nesse culto e fala para ele ou para ela, dá uma balançada nele e fala para ele: cuidado. Não, desse jeito não, irmão, você tem que animar ele, fala: cuidado. Uma queda pode comprometer sua vida. Não, você vai balançar ele aqui, irmão, eu estou em casa. Você vai dizer para ele e para ela: cuidado. Um acidente pode estragar a sua vida. Agora ninguém conhece mais ele pelo nome, conhece ele pelo resultado da queda. E quanta gente que nós conhecemos hoje que é dessa forma.
Porque a queda roubou a identidade. O nome que era Meribaal deixou de ser, e agora o nome é Mefibosete. Mefibosete é o nome depois da queda, não antes dela. Só porque alguém deixou ele cair. Preste bem atenção. Tem orações que nós estamos fazendo que a gente deveria refletir se deveria ser feita. Porque tem oração que a gente está fazendo que foi coisa que o reino colocou no nosso colo, a gente não soube cuidar e deixou cair. Nós estamos sendo o exemplo dessa babá ou dessa ama. Não sabemos cuidar e valorizar as coisas que o reino coloca no nosso colo, e depois a gente ora para o céu trazer de volta. Quantas pessoas na igreja estão orando pelo casamento que o reino colocou no colo, não soube cuidar e deixou cair? Quantas pessoas estão na igreja orando para Deus restaurar um ministério que o reino colocou no colo, não soube cuidar e deixou cair? Quantas pessoas vêm para o culto orar pela empresa que o reino colocou no colo, não soube cuidar, não soube ter discernimento e agora deixou cair? Eu preciso que você olhe para alguém e fale para ele: o que o reino coloca no seu colo não pode ser tratado de qualquer maneira. Será que você já entendeu o que o reino colocou no seu colo? Segunda pergunta: será que você está cuidando do que o reino colocou no seu colo? Ou você está orando para o reino restaurar aquilo que você deixou cair? Porque muitas das vezes, pastor Christian, as nossas orações é resultado daquilo que a gente não soube cuidar. E a gente não soube cuidar porque a gente não entendeu o que recebeu. Olha, o menino caiu e ele ficou coxo. O que é o coxo na Bíblia? O coxo é uma pessoa que tem um atrito forte na região dos tornozelos. Esse atrito forte faz com que agora essa pessoa não consiga mais andar de forma normal. Ou o coxo não andava na Bíblia, ou ele andava se arrastando. Ou ele não andava, ou ele andava se arrastando. Você entendeu isso aqui? Ou ele não andava, ou andava se arrastando. Você precisa entender que teve gente que não veio para o culto, não é porque ele não quis vir, é porque está coxo. A queda roubou o movimento. Então ele só vem se você for buscar. Ele só vem se você for visitar. Eu vou repetir aqui para que você entenda e anote. O coxo não andava, ou ele andava se arrastando. Como é que funcionava o coxo, gente? O ensaio ficou bom, viu? Como é que era o coxo? Você precisa entender que tem gente que não tem a força que você tem. A queda roubou a identidade dele. Sabe por que ele não chega aqui na quarta? Sabe por que ele não chega aqui no domingo? Não é porque ele não quer chegar, é porque ele não tem força para andar. E ele só vai vir se você for buscar, ele só vai vir se você visitar, ele só vai vir se você pegar o telefone e mandar uma mensagem. Sabe por quê? A queda rouba movimento. Pegaram um menino de 5 anos, quantos anos que ele tem? E mandaram ele, Jaqueline, para Lodebar. Lodebar, ela fica ao leste do Rio Jordão e ela pertence ao território de Gileade, aproximadamente 80 a 100 quilômetros de Jerusalém. O problema é que Lodebar não tinha pasto na época. Por não ter pasto, era uma terra pobre. Preste bem atenção. Esse menino está saindo do palácio, e eu vou falar aqui para de forma simples de você entender. Ele está saindo de onde ele tem o playground, ele está saindo de onde ele tem a brinquedoteca, ele está saindo de onde ele tem tudo, para viver um estado agora de miséria e pobreza. Lodebar é uma terra isolada, por ser isolada, não ter pasto, tem uma escassez tremenda. Estão pegando um menino de 5 anos, tirando ele da realidade dele, do mundo dele, daquilo que ele pertence, para viver um estado que ele nunca imaginou viver. Preste bem atenção, que para um adulto já é difícil, você imagina para uma criança. Esse menino está chegando em Lodebar, vai ficar hospedado na casa de Maquir, ele não sabe nada do que está acontecendo. A única coisa que ele tem entendimento é que a queda gerou um dodói, mas ele não sabe que vai resultar no resto da vida. Quando esse menino chega em Lodebar, Washington, você que já foi o tio do Kids, você me ajude por favor. Você sabe que criança, quando tem a idade de 5 anos, tem a mente imaginária. Ela conta história. Conta ou não conta? Você já imaginou, Washington, esse menino chegando em Lodebar?
E alguém perguntando para ele: quem é você? Aí o que ele vai responder, a cabeça do Marcos Paulo, não é o texto, mas não é difícil você entender. É esse menino chegando lá e dizendo assim: olha, eu sou neto do rei, meu vovô é rei, meu papai é príncipe. Olha, lá em casa tem um monte de brinquedo. Eu moro num lugar que é muito bonito, tem um castelo imenso. Olha, lá em casa tem muita coisa legal, lá em casa tem muita coisa bacana. É tudo muito bonito, é tudo muito lindo. O problema é que quem olha para o menino contando, não está olhando para o que ele está contando, está olhando para a realidade que ele está vivendo. Ele agora deixou de ser normal, porque ele se tornou deficiente. Ele está num lugar que ele não pediu para estar, mas o resultado e as intempéries da vida levou até ele esse lugar. E agora ele vai para um lugar chamado Lodebar. Como é que é o nome do lugar? Como é que é o nome do lugar? Só que a palavra Lodebar, ela não é uma palavra de origem do português ou brasileiro, é uma palavra de origem hebraica. E a palavra Lodebar é uma palavra que se divide em Lo e Debar. Lo e Debar. O que significa a palavra Lo em hebraico? Não. O que significa a palavra Debar? Vem da raiz hebraica da palavra Davar ou Dabá, significa palavra. Então o nome do lugar que o menino vai é a terra de não palavra. Como é que é o nome do lugar? Não, se você não falar, eu vou dar um grito aqui. Como é que é o nome do lugar? Traduzindo para a forma literal, é a terra do silêncio. Terra do quê? Terra do quê? É sobre isso que eu vim pregar aqui nessa noite. Você não vai ficar triste, mas eu tenho certeza que talvez depois desse culto sua vida vai mudar. Um menino de 5 anos está indo para a terra do silêncio. E como é que você silencia uma criança de 5 anos que gosta de falar? Só que a primeira coisa que você precisa aqui entender: o nome da terra é silêncio, não ausência. Pegue na mão de alguém, por favor. Aperte a mão dele. Olhe bem para ele e diga para ele: o silêncio não é ausência. Pode estar em silêncio aqui embaixo, mas o céu não parou de funcionar lá em cima. Alguém já entendeu? Chegou no culto, eu vou repetir. Pode estar acontecendo silêncio aqui embaixo, mas o céu não parou de funcionar lá em cima. Pode não estar acontecendo do jeito que você escreveu o culto, que Deus ia usar o pregador, que Deus ia usar o pastor. A coisa mais triste de se entender na terra do silêncio é que Deus fala com o irmão da direita, fala com o irmão da esquerda, mas parece que não acerta você. A coisa mais impressionante do culto é que você ora, você jejua, sobe monte, consagra, e parece que Deus não fala. Silêncio não é ausência de presença. Você pode repetir isso comigo? Silêncio não é ausência de presença. Se a gente ficar em silêncio agora, não significa que a presença do céu não está em nosso meio. Vou repetir: se a gente ficar em silêncio agora, não significa que a presença não está em nosso meio. Vamos fazer silêncio agora. Pastor, o que é que o senhor veio pregar? Eu não vim aqui cumprir uma agenda. Eu só vim aqui porque o céu me tirou da minha casa para te dizer que a gente conhece o Deus que fala, que faz milagre, mas a gente não aprender a conhecer o Deus que trabalha no meio do silêncio. É silêncio, não é morte. Silêncio não mata, silêncio cura. A única forma às vezes de vivermos experiências com o céu é se o céu tirar a gente do meio das muitas vozes e levar a gente para o ambiente do silêncio. 5 anos, quantos anos ele tem? Você já imaginou, esse menino contando a história? Olha, daqui a pouco você vai ver, vai chegar alguém aqui, vai me levar lá para a minha casa, onde que tem aquele lugar bonito, aonde que eu, como diz a minha filha Zoe, dou gambaiota em cima da cama. Você vai ver, vai chegar alguém aqui, eu vou pegar os meus brinquedos. Como é que é o nome da terra, gente? Não, como é que é o nome da terra? Silêncio. Como é que é o nome da terra?
Você já imaginou, Cristian, 6 anos, da idade mais ou menos do Pedro, e o menino contando a mesma história, dizendo: olha, você vai ver, daqui a pouco chega alguém aqui, vai me levar lá para minha casa, que tem aquele lugar bonito, que eu tenho um monte de brinquedo. Olha, lá eu tenho lá eu tenho um biscoito, lá eu tenho um Danone, contextualizando para você entender. Lá eu tenho um suco, eu tenho tudo. E alguém está olhando para ele assim: esse menino talvez não percebeu que ele é deficiente. A deficiência que ele tem não matou o sonho de voltar para casa. Você está comigo? 7 anos agora, está o menino contando a mesma história. Olha, eu não moro aqui não. Aonde eu moro, meu vovô, ele era rei, meu papai era príncipe, e lá o lugar é muito bonito, tem um monte de coisa legal. Olha, quando eu chegar lá, vocês vão ver. Olha, é uma coisa muito linda. 8 anos ele tem, 9 anos ele tem. Ele está contando a mesma história. O único problema é que ele ainda não entendeu, não amadureceu, que ele está na terra do silêncio. E na terra do silêncio não adianta você contar sonho para quem não entende o que você carrega. Midianitas de Deus, coloque para mim 2 Samuel capítulo 9. Segundo livro de Samuel capítulo 9, por favor. Dez anos, Jaqueline, está o menino com a mesma história. Olha, eu não moro aqui. O único problema não é a história que ele está contando. O único problema não é onde ele está vivendo. O problema é que no meio do silêncio Deus quer ensinar uma coisa para ele. Deixa eu tirar aqui, eu vou ler por aqui para ficar mais fácil. E disse Davi ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Em outra tradução vai dizer: e disse o rei: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, disse quem? Disse quem? És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. Próximo. E disse o rei, disse quem? Há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Espera aí, a pergunta, volta só por favor. A pergunta do rei é se há alguém. Quem é que perguntou? Quem é que perguntou? Eu preciso que você pegue na mão de alguém e fale para ele: o rei não te esqueceu na terra do silêncio. Não, irmão, é até você acordar. O rei não te esqueceu no meio do silêncio que você está vivendo. Você vai pegar na mão dele agora, você vai balançar ele, irmão. Estou animado para pegar. Você vai dizer: o rei resolveu entrar no meio do teu silêncio hoje, para dizer que ele não esqueceu de nada do que te prometeu. Pegue na mão de alguém em nome de Jesus. Você vai dizer para essa pessoa: o rei vai entrar no meio do teu silêncio, para fazer você lembrar que aquilo que te pertence, ele vai trazer tudo de volta. Você vai balançar alguém, até que ele se anime nesse culto. Você vai dizer: o rei resolveu entrar no silêncio que você está vivendo, só para te lembrar que o silêncio não é ausência. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. A pergunta do rei é se tem alguém. A apresentação de Ziba é: tem alguém, mas ele é aleijado. Tem alguém, mas ele é o quê? Tem alguém, mas ele é o quê? Com outras palavras, Ziba está dizendo: até tem, mas ele tem deficiência. O rei não perguntou se ele tinha deficiência. O rei perguntou se havia alguém. Você pegou isso aqui ou não? Você está pegando aqui no teu espírito? O rei perguntou se tinha alguém. O rei não perguntou se ele tinha deficiência. Então Ziba não apresentou o menino. Ziba apresentou a deficiência dele. Parece com gente que a gente conhece ou não, que quando pergunta pela gente, eles não apresentam quem nós somos, ele apresenta a deficiência que a gente carrega. Por favor, nesse culto, seja sincero com você mesmo. Se eu perguntasse aqui, qual é o de nós aqui que não tem uma deficiência? O rei não perguntou se tinha alguém perfeito, ele perguntou se tinha alguém. Só que tem pessoas que passam pela nossa vida que são como Ziba. Eles têm prazer de apresentar as nossas deficiências para os outros. Próximo. E disse-lhe o rei, quem é que disse? Onde está? E disse Ziba: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Aonde que ele está? Então preciso que você diga comigo: Lodebar, estado. Você está meio desanimado. Diga: Lodebar, estado. Próximo. Então mandou o rei Davi.
e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Quem é que mandou buscar ele? Quem é que mandou buscar? Foi Ziba que mandou buscar? Você lembra da historinha que eu te contei? Olha, eu não moro aqui. Meu vovô é rei. Meu papai é príncipe. Eu moro num lugar bonito. Só que você precisa entender que ele chegou com 5 anos. O que a linhagem estudiosa e teológica diz é que ele ficou lá 15 anos. Quantos anos? Quantos anos que ele ficou? Então vamos fazer a conta que você é inteligente. 15 mais 5 são quanto? Jaqueline, ele chegou com 5. Ele saiu com quanto? São 15 anos crescendo à base de trauma, frustração e decepção. Quem é que mandou buscar ele? O rei mandou vir aqui só para te dar uma palavra. Ele veio te buscar no meio do silêncio que você está vivendo. Eu preciso que olhe para alguém e diga: a trombeta tocou, seu silêncio acabou, o rei mandou te buscar. Espera aí que você não compreendeu o que eu disse. O rei não foi em pessoa, o rei mandou a guarda real. Você já imaginou uma cidade que não recebe visita? Uma cidade, pastor Cristian, que está acostumada a ninguém entrar. Está chegando a cavalaria real. Está chegando uns homens diferentes. Tem um barulho que está acontecendo. Ninguém sabe o que está acontecendo. É que no meio da terra do silêncio agora vai ter barulho. Quem vai causar o barulho é o rei. Tal pessoa, alguém batendo na porta e dizendo: olha, cadê o menino que pertence à linhagem real? Cadê o menino que tem descendência real? O rei mandou vir buscar ele. É a mesma coisa, é a mesma palavra que eu vim pregar hoje para você. O rei vem entrar na cidade do silêncio que você está vivendo, no silêncio do matrimônio, no silêncio das finanças, no silêncio da vida espiritual, para fazer um barulho hoje, resgatar você e trazer você de volta para o seu estado. Põe o próximo, por favor. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, se inclinou e disse: Davi, Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Próximo. E disseram-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Para aqui, por favor. Você não prestou atenção num detalhe. Eu estou indo devagar. Hoje é muito mais pastoral. Qual que é o detalhe? É que Ziba chama Mefibosete de aleijado. Davi chama ele pelo nome. Ziba chama ele pela deficiência. O rei chama ele pela identidade. Talvez você não compreendeu. Eu acabei de ler com você que Davi disse a ele: não temas, eu vou usar de misericórdia por causa do amor que eu tenho a Jonatas e porque você é neto de Saul. Com outras palavras, Davi está dizendo: eu não conheço o teu momento, eu conheço a tua história. Você pode ser profeta hoje nesse culto, irmão? A gente vem numa quinta diferente. Você pode olhar para alguém e dizer para ele: o rei não te trata pelo seu momento, o rei te trata pela tua história. Existe um nível que você vai ter que aprender na vida. E me pergunte qual. Não, assim eu vou embora para Betim, gente. Me pergunte qual. Tem pessoas que são amigos do seu momento, e tem gente que é amigo da tua história. Você precisa entender que teve gente que passou na sua vida. Não é que ele era ruim, não é que ela era ruim, é porque teve duas classes de pessoas que vai passar na sua vida e na minha. Me pergunte qual. Aqueles que você ama e aqueles que vão te ensinar a amar. Só que você precisa entender que vai ficar com você quem é amigo da tua história, não quem é amigo do teu momento. E toda vez que o céu quer te ensinar quem é amigo da tua história, ele manda embora quem é amigo do teu momento. Tem gente que só se aproximou de você quando a fase estava boa. Quando o dia mau chegou, ele foi embora. Então, o menino foi levado para Lodebar não pela história. Pela história ele ficava no palácio, Cristian. Ele foi levado pelo momento. A pergunta que a gente se faz nesse texto é: por que Deus levou o menino para lá? É simples. É porque o que é punição para você, para o céu é guardar. Se ele permanece no palácio, depois que seu pai
E depois que seu avô morreu, alguém mataria ele, porque ele é descendente real. Então Deus leva ele para Lodebar, para a terra do silêncio, que ninguém fala nada, ninguém comenta nada, que ninguém fofoca nada. Pode falar ou não, irmão? A melhor coisa muitas das vezes a gente está em Lodebar, que a gente não sabe nada, a gente não comenta nada e não tem noção de nada. Porque tem a situação na nossa vida que é melhor não saber. Então Lodebar não é punição de Deus, Lodebar é livramento de Deus para ele. Aí o rei diz assim: e tu, de contínuo, comerá pão à minha mesa. Ele vai comer pão onde? Pois bem, próximo. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Não, isso aqui, irmão, é o que... Não, volta, por favor. É isso aqui que me pega. Olha o que ele disse: quem é teu servo? Eu vou chegar aqui mais perto. Para teres orado para um cão. Para quê? Peraí. Ele falou que ele é o quê? Não, peraí que você não compreendeu. Ele falou que ele é o quê? Então me ajuda, ele tem nome? Sim ou não? Como é que é o nome dele? Não, se você não falar, eu vou dar um pulo aí onde você está. O nome dele é qual? Olha como é que ele se apresentou diante do rei. Ele falou que ele é o quê? Não, então peraí. Pastor Cristian, depois de 15 anos, o ambiente que ele estava roubou a coisa mais preciosa que ele tinha, que era a identidade. Ele agora não se enxerga mais como alguém que tem descendência real. Ele se enxerga como o quê? Ele se enxerga como o quê? É que você talvez não compreendeu. O versículo que a gente leu antes, está escrito que Davi diz assim: continuamente você vai comer pão na nossa mesa. Só que ele agora diz assim: não, eu sou um cão. Ele é o quê? Com outras palavras, ele está dizendo assim: olha, se tiver do resto eu já estou satisfeito. Eu não preciso comer do banquete, mas se tiver o resto eu já estou satisfeito. Segunda característica do cão: vive de migalha. Vive de quê? Terceira, geralmente o cão só olha para baixo. Para onde? Então 15 anos em Lodebar fez aquele que tinha uma identidade real se enxergar como um cão. O problema não é o que as pessoas falam, é como você se enxerga. Porque o maior problema não é como você se enxerga, é você se tornar a identidade que as pessoas veem em você. Você não é o resultado do que dizem, você é o resultado da resposta que o céu diz ao teu respeito. Eu vou te perguntar de novo: ele se viu como o quê? Quantas palavras ele está dizendo: rei, não precisa me dar banquete na sua mesa, me dá do farelo que eu estou satisfeito. Então o rei não está trazendo Mefibosete na mesa para dar comida. O rei está trazendo Mefibosete na mesa é para restaurar a identidade real que ele tem. Pegue na mão de alguém e fala para ele: você não é um cão, você é filho de Deus. Fala para ele: a partir de hoje você não vai se enxergar como um cão, você vai se enxergar como filho de Deus. Fala para ele: filho de Deus não come do resto, filho de Deus não come do farelo, filho de Deus come do banquete. Não é possível. Você vai dizer para ele: filho de Deus não come do resto, filho de Deus não come do farelo, filho de Deus come do banquete. O céu está preparando um banquete nessa noite de quinta-feira na Igreja Batista Amigos de Deus, para mostrar para algumas pessoas que Ele vai te arrancar dos lugares que só te dão do farelo, que só te dão do resto, para te colocar na mesa aonde há banquete. Pastor, o que é que você está dizendo? Você vai parar de sofrer migalha dessas amizades, você vai parar de viver do resto do tempo de alguém, e você vai começar a se enxergar como alguém que tem lugar na mesa do rei. O rei hoje só veio para mudar a tua mentalidade. Por que ele vai mudar a tua mentalidade? Porque uma das características do reino é abundância. O rei não trata ninguém como um cão, o rei trata como filho. Põe o próximo, por favor. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo. O que ele disse? O que ele disse? Que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Próximo.
Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Pão próximo. Fale para alguém: Deus tirou você do silêncio só para restaurar tudo que tem no teu nome. Não, você está desanimado, irmão. Deus não vai pegar o que é do outro para te dar, Ele vai restaurar aquilo que é seu. Tudo que os 15 anos de silêncio roubou dele, Deus está devolvendo a ele. Você pode abrir sua mão, irmão? Você pode abrir sua mão? Tudo que os 15 anos de silêncio roubou, Deus está devolvendo para ele. Tudo que os 15 anos de silêncio levou, o céu está devolvendo para ele. E se prepare para você viver um segundo semestre de restauração de Deus em todas as áreas da sua vida. Se prepare para viver um segundo semestre aonde coisas que você não esperava, você vê o céu restaurar. Se prepare para viver um segundo semestre aonde coisas que você tem orado há muito tempo, viver um nível de restauração que você jamais viveu. Talvez o segundo semestre não é tempo de Deus te dar coisas novas, vai ser tempo de Deus restaurar tudo aquilo que pertence a você. Põe o próximo, por favor. Próximo versículo. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Para quem não tinha o que comer, agora virou patrão. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Aonde que ele morava? Fale para alguém, Lodebar é só lugar de passagem. Não é lugar de fazer morada. O problema é que você resolveu morar no lugar onde dói. Chega de vitimismo. Pare de reclamar do lugar que o céu já mandou você sair. Ele não morava. Eu acabei de ler quase o texto todo com você. Ele morava onde? Aonde que ele morava, gente? Não, ele morava onde? Ele passou em Lodebar. Ele morava em Jerusalém. Eu preciso que você entenda que essa dor que você está sentindo não pode ser o lugar da sua morada. Tem dor que passa com remédio. E tem dor que precisa ser vencida. O problema é que a gente acostumou tanto com remédio que a gente não quer vencer mais dores nenhuma. A Bíblia diz em Romanos que em todas as coisas nós somos mais. Vamos separar? Você lembra lá daquela tarefinha do colégio? Eu não era muito bom não. Separação de símbolo. Você lembra disso? A palavra é vencedores. Então vencedor não é aquele que ganha. Vencedor não é quem levanta o troféu. Vencedor é aquele que sente dor, mas não foi parado por ela. Pelo amor de Deus, você está comigo aqui, irmão? Vencedor não é aquele que chega em primeiro. Vencedor é aquele que venceu todas as dores para chegar onde chegou. Deus vai tirar o teu remédio para te dar força para vencer. Deixa eu ser profeta para a sua vida nesse culto. Deus vai tirar o remédio para você aprender a ter força para vencer. Tem dores que passam com remédio e tem dores que precisam ser vencidas. O rei não está só restaurando a vida dele. O rei está ensinando para ele que Lodebar não se vence com remédio. Olhe para mim aqui, eu caminho para o fim. Porquanto de contínuo comia a mesa do rei. Aonde que ele comia, gente? Olha, ele é deficiente, mas tem um lugar na mesa. As nossas mesas que nós somos seletivos. A mesa do rei não. Nas nossas mesas senta todo mundo que é perfeito. Na mesa do rei tem lugar também para quem tem deficiência. São as nossas mesas que excluem. Seja muito inteligente e você sabe muito bem o que eu estou falando. Eu não estou falando que você tem que levar todo mundo para a sua casa.
Eu só estou falando é que a gente seleciona só gente perfeita para sentar nas nossas mesas, e a gente não aceita quem tem deficiência. E aqui está escrito que ele era coxo. Ele era o quê? Ou seja, ele está sentado na mesa do rei, mas a deficiência continua. E continua de ambos os pés. Qual é a diferença dele estar sentado na mesa do rei? É que na mesa todo mundo é igual e a deficiência não aparece. Fica de pé, por favor. Talvez você está imaginando que a restauração aqui foi o rei tirando ele da terra do silêncio, foi o rei devolvendo tudo de material que ele tinha. Mas a restauração nesse texto aqui, ela vai além. Ela vai o quê? De matéria. Aqui tem restauração emocional. Sai da migalha e volta para o banquete. Aqui tem restauração de identidade. Você não é um cão, você é filho. Eu quero orar com você. Eu não sei quanto tempo que talvez você está vivendo esse silêncio. Mas eu queria te dizer que no meio desse silêncio, hoje, o céu vai entrar. E o céu não vai entrar por entrar, ele vai entrar para te arrancar desse lugar. Esse lugar está roubando de você o que você tem de mais precioso, que é a descendência real. Eu não estou inventando nada, é a Bíblia que diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Talvez até o dia de hoje você viveu um primeiro semestre só de migalhas, em todos os sentidos e áreas da vida. Porque você aceitou o que a vida te propôs e esqueceu que teve alguém que te deu o que te deu, não para te dar só, mas para que você viva. Chega de aceitar o resto. Está na hora de você voltar para a mesa. Eu não vou entrar aqui na mesa, senão vai demorar muito mais tempo. Mesa fala de comunhão, fala de quê? Mesa fala de alimento. Você pegou isso? Mesa fala de quê? Fala de quê? Quando o rei coloca ele na mesa, pastor Cristiano, não é só para ele comer. É para mostrar para ele, Edinho, que a partir de agora, na mesa do reino, nunca mais vai faltar. Oi? Vou repetir, na mesa do reino, nunca mais vai faltar. Ele está numa terra, Washington, que ele mal tinha o que comer. Lembra que eu te falei no começo que ele sai de um lugar rico para viver um estado de pobreza, mas é estado. Você precisa entender que fase não é fim, é fase. E fase vem e passa. Vou fazer uma pergunta aqui, irmão. Quem joga videogame aí? Quem joga videogame? Ninguém joga, não? Não é pecado não, irmão. Você achou que eu ia falar que é pecado? Tem até uns irmãos aqui que jogam, irmão. Você joga? É a coisa mais fácil de eu te explicar. Você gosta de jogo de fase? Qual que é a adrenalina de um jogo de fase? É passar. Você fica satisfeito enquanto você não passa? O que você faz até passar? Insiste, volta de novo. Tem dia que você está com raiva, desliga, mas no outro dia está lá você de volta. Porque você quer passar, você quer o quê? Fala para alguém, vai passar. Pega na mão dele e fala para ele, se você não passar, tem alguém nesse culto que vai pegar na tua mão e vai passar com você. É a forma mais simples e didática de eu explicar isso aqui. Quem joga aqui sabe muito bem. Pastor, o que tem a ver com videogame? É a única forma de eu te explicar, irmão. Que quando você está com dificuldade, vem alguém que sabe mais do que você. Aí o que ele faz? Pega o controle da tua mão.
E geralmente você é meio teimoso, porque você já tentou muitas das vezes, fala, eu consigo. Aí vem alguém e fala assim, me dá o controle aqui. Deixa eu passar para você. Você está comigo, irmão? Você está pegando isso aqui? Olha, tem alguém que vem nesse culto e diz assim, me dá o controle aqui. Deixa eu pegar na tua mão, deixa eu passar para você. Tem um rei nessa noite que mandou te dizer, vai passar. Se Mefibosete não foi eterno, a sua não vai ser eterna. Lodebar tem começo, Lodebar tem meio, mas também tem fim. Se prepare para viver um segundo semestre de uma nova estação, de uma nova fase, de um novo tempo. Não é sobre o que já aconteceu, é sobre tudo que o céu vai proporcionar que você viva. Se prepare para viver uma estação nova, de novos ambientes, novos lugares. Se prepare para viver novas experiências, novas orações. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, e eu estou ouvindo alguém falar o idioma que o céu não fala. Se prepare para viver, não só simplesmente ambientes novos, mas para receber recados novos do céu. Urabashuri, Candarabasúria, Candarabacaia, Mandarachúria. Se prepare, porque alguém vai pegar o controle da tua mão e vai dizer para você, deixa que eu vou passar com você. Já que não está dando para você passar sozinho, o rei vai entrar no teu silêncio. Pastor, o que é que você está dizendo? Mefibosete não ia sair de Lodebar sozinho nunca. Então o rei manda a carruagem e diz, eu vou ajudar você a sair desse lugar. Urabashura, Candarabahaia, Mandarachúria. Eu estou sentindo a graça e o poder do Espírito Santo aqui. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Eu estou sentindo as cadeias do silêncio quebrar. Eu estou sentindo Deus gritar o nome de alguém aqui nessa noite. Eu estou vendo Deus gritar o nome da casa de alguém. Eu estou vendo Deus gritar o nome do filho de alguém, do casamento de alguém. Xarabacanda, Urabashura, Candarabahaia, Arabacandarabarachúria. Até que você entenda que alguém resolveu entrar no teu silêncio e mandou te dizer, vai passar, vai passar. Erebahaia, Xarabacandarabachúria, Alabacandarabaia. Eu quero fazer um pedido nessa noite. Eu quero fazer um pedido. Você que está vivendo essa fase, vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Deixa eu pegar na tua mão. Deixa eu te dizer que vai passar. Deixa eu te dizer que você vai conseguir. Xarabahaia, Bacandarabachúria. Eu não sou mais escravo do medo. Eu tenho paciência, eu vou esperar você chegar. Eu sei o que o céu está fazendo aqui. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Olha, pastor, você não sabe como é que está sendo meu ano. Eu cheguei aqui, fiz um projeto de vida, recebi uma palavra tremenda no culto da virada. Eu cantei como eu nunca cantei na vida. Eu orei como eu nunca orei. Eu dobrei meu joelho aqui e eu falei, olha, esse ano vai ser diferente. Mas acabou a primeira hora do primeiro dia do ano, não aconteceu nada do jeito que eu planejei. Olha, faz tanto tempo que eu não ouço Deus falar comigo, pastor, e eu não deixei de ser crente não. Eu subo o monte, eu oro, eu consagro, eu jejuo. Eu não falto culto também não. Olha, eu sou direitinho, pastor. Eu leio a Bíblia, eu faço devocional. Mas a coisa mais interessante, pastor, sabe, é que eu chego no culto, eu vejo Deus falar com alguém que está do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Parece que o céu não me enxerga. E aí, pastor, eu estou ficando aflito, porque o semestre está terminando e nada do que eu escrevi eu estou vivendo. Olha, eu vim te dizer que foi só um tempo do silêncio para Deus te guardar. Foi só um tempo do silêncio para Deus fazer você entender que existe o Deus de milagre, mas também existe o Deus que trabalha no silêncio. Mas hoje, o céu está me dando autoridade e uma palavra profética para liberar sobre a sua vida. Que palavra é essa? Ele está entrando no meio do teu silêncio. Ele está quebrando as cadeias do silêncio e está mandando te dizer, olha, eu vim te buscar do lugar onde eu não fiz você para estar. Eu só fiz você para passar. E agora, essa fase passou. Olha, se prepara para viver um tempo de mesa real. Se prepara para viver um banquete real. E se prepara para viver como filho do rei. Ei, talvez você não entendeu. Quando Davi coloca Mefibosete na mesa, ele está tratando esse
esse menino como filho. Ele não está tratando como sobrinho, como enteado. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou preocupado com a deficiência que você tem. Eu estou preocupado em trazer o resgate da mentalidade que você tinha. Você não é qualquer um. Eu vou repetir. Você não é qualquer um. Você é filho do rei. E quem é filho do rei vai viver no reino. E vai viver no reino para viver a abundância que esse reino tem. Você vai voltar para casa hoje, levantar essa cabeça, mesmo que esteja tudo dando errado. Sabe por quê? Eu tenho uma palavra para te dizer. Quando ele te tira do silêncio, ele não te tira para passear, ele tira para restaurar, restituir. Olha, eu estou vendo um segundo semestre lindo na tua vida. Se prepara, conta os dias, porque Deus, antes de terminar esse mês, Ele vai começar a dar sinal de restauração que Ele vai trazer. Eu não sei qual é a área da tua vida que o céu resolveu silenciar, mas uma coisa eu tenho certeza: ela vai voltar a fazer barulho, ela vai voltar a falar, ela vai voltar a viver. Essa fase não vai te consumir, essa estação não vai te levar, essa estação só vai te fazer mais forte. Se prepare, porque Deus agora vai inaugurar uma nova estação poderosa, poderosa na tua vida, que você nunca viveu. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que essas pessoas sejam fortalecidas pelo teu Espírito Santo. Pai, eu não sei quanto tempo de silêncio que ele ou ela está vivendo, mas de uma coisa eu tenho certeza, é que o mesmo rei que mandou buscar Mefibosete está mandando buscar pessoas aqui nesse culto, e pessoas para que voltem para o ambiente de onde nunca deveria ter saído. Senhor, prepara para ele, para ela uma mesa aonde ele entenda que ele não nasceu para viver do resto da migalha, ele nasceu para viver como filho. Pai, em nome de Jesus, toma o corpo de obreiro dessa casa, o corpo ministerial, em nome de Jesus, e traz uma estação de mesa real, aonde a fartura e a abundância da restauração acontece. Eu preciso que você levante sua mão direita, levante sua mão esquerda. Eu quero profetizar na sua vida. Tem gente aqui que está chorando copiosamente, porque está entendendo que o céu está liberando. Olha, entenda que não é o Marcos Paulo. Marcos Paulo é só o instrumento. Entenda que é o céu que está falando com você. E a partir de amanhã você já vai viver um novo dia. Não porque mudou o calendário, é porque Deus quebrou o silêncio. Você vai ouvir Deus nos mínimos detalhes. Você vai ouvir Deus no louvor, você vai ouvir Deus na palavra, você vai ouvir Deus na tua casa, você vai ouvir Deus em todos os lugares. Porque o silêncio aonde a vida te levou, o céu resolveu quebrar. Eu estou sentindo uma potência poderosa aqui, pastor Christian. O silêncio que a vida te levou, o céu resolveu quebrar. Quem levou Mefibosete para a terra do silêncio foi a vida, mas Deus pegou o resultado da vida e transformou em testemunho. Deus pegou o resultado da vida e transformou em processo. Eu vim te dizer uma coisa: olha, não é para a tua morte o silêncio, é só um processo para que se torne um testemunho para cumprimento do propósito. Levante essa mão mais alta em nome de Jesus. Eu sei que você tem uma adoração para liberar, eu sei que você tem uma boca para abrir, eu sei que você tem algo para agradecer. Não está do teu jeito, não está da forma que você imaginou, mas você chegou até aqui, e a partir de agora você não precisa de remédio, porque essas dores elas serão vencidas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço aqui hoje, eu te suplico aqui hoje, toca nele, Pai, toca nela, visita ele, visita ela. Eu não preciso colocar a mão nele nem nela. Fala com ele agora, fala com ela agora, restaura ele agora, restaura ela agora. Pai, em nome de Jesus, restaura a casa dela, casamento dele, restaura os filhos, restaura as finanças, em nome de Jesus, restaura a vida espiritual, restaura o ministério. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu amigo pastor Christian, eu encerro agora, mas segura só um pouquinho para mim, por favor. Segura só um pouquinho. Você esperou muito esse dia, irmão. E quem sai do silêncio sai falando.
Ou você vai continuar se calando, aceitando tudo que a vida te propõe? Ou você vai quebrar esse silêncio hoje e dar uma palavra de ordem? A primeira restauração em Mefibosete não foi material, foi espiritual e emocional. Tem alguém que está do seu lado, não tem? Tem. Lá não tinha ministério de louvor, irmão. Mas você já imaginou depois de 15 anos, pastor, como é que esse menino sai? Cantando. E dizendo, eu vou voltar para casa. Eu vou ter de volta o que é meu. Eu vou voltar para o meu lugar. Eu termino agora, irmão. Só quero profetizar na sua vida. E eu não quero te pedir muito, não quero te emocionar. Você precisa mandar esse silêncio embora. Porque agora não é mais sobre você estar, é que o rei já entrou. Levante suas mãos, por favor. Você vai dizer, olhar para alguém e vai dizer, manda o silêncio embora. O rei entrou, mandou te buscar. Você não está animado como eu estou. Jaqueline, manda o silêncio embora. O rei entrou. Ele mandou te buscar. Você não está tão animado quanto eu estou. Foi a fase mais dura da vida desse menino, mas não matou ele, só fortaleceu ele. A única coisa que você não celebrou ainda, Renata, talvez, é que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não acontecer, mas aconteceu e você está de pé. Espera aí que você não entendeu. É porque você aprendeu a celebrar o Deus de milagre, não um Deus de processo. Você está comigo aqui ainda? Eu vou embora para minha casa, mas eu já ouvi alguém fazer barulho agora. A gente não precisa de música. Eu ouvi alguém dar um glória a Deus mais alto, porque entendeu? Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para você não estar aqui, você tinha tudo para desistir, mas você ainda está de pé. O processo não te consumiu, o processo não te arrancou da presença, o processo não arrancou a tua fé, o processo te amadureceu, o processo te fortaleceu. Levanta essa mão mais alta em nome de Jesus. Eu já ouvi alguém falar em línguas, porque está entendendo que só dá para quebrar o silêncio quando a boca se abre, quando uma voz profetiza. Você vai ser profeta junto comigo aqui. Você vai olhar para alguém, você vai dizer para alguém, o rei entrou e ele resolveu quebrar o silêncio. Tem alguém que fala esse idioma que a terra não fala? Eu estou ouvindo um barulho lá atrás. Eu ainda estou numa igreja que acredita no derramamento dos dons do Espírito. Talvez o teu ministério estava silenciado, os dons silenciados, mas essa noite Deus resolveu te acordar, quebrar o silêncio, te devolver a autoridade, a ousadia e dizer que a unção não se retirou. Aleluia. Feche os seus olhos comigo, por favor. Diga assim: Senhor Jesus, a partir de hoje eu quebro o meu silêncio. A partir de hoje eu vou viver todo o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Queiram os meus inimigos ou não, o Senhor é o Deus que me faz mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém e amém.